Uma jovem britânica de 21 anos, animada para explorar o mundo, fez as malas e partiu em uma viagem dos sonhos. Com o coração cheio de expectativas, Grace Milani chegou à Nova Zelândia, onde, em um sábado à noite, conheceu um homem através de um aplicativo de namoro. O que parecia ser uma simples noite de diversão, no entanto, acabou se tornando o ponto de partida para um dos casos mais chocantes e perturbadores que o país já presenciou. No dia seguinte, no aniversário de Grace, sua família começou a perceber que algo estava muito errado. Ela, que costumava compartilhar cada passo de sua jornada com os entes queridos, desapareceu sem deixar rastros. A polícia começou a investigar, mas a cada pista, um novo mistério surgia, alimentando ainda mais as suspeitas e as perguntas sem resposta. Foi só através de uma investigação meticulosa, que desvendou cada detalhe e movimento, que a verdade começou a emergir, revelando um destino trágico para a jovem aventureira. Grace M. Rose Milani nasceu no dia 2 de dezembro de 1996, em Essex, no sudeste da Inglaterra. Filha de David e Gillian Milani, ela era caçula de 3 filhos, sendo cercada de carinho por seus pais e 2 irmãos, Declan e Michael. Desde pequena, Grace sempre se destacou pela sua personalidade vibrante e alegre. A família Milani era unida e, apesar de viverem em um bairro de classe média, estavam longe de ser pessoas comuns. David, o pai, trabalhava como empresário e foi um dos pilares de sua vida, sempre a apoiando em cada sonho, enquanto Gillian, sua mãe, era uma figura calorosa e protetora. Crescendo em uma casa cheia de amor e estabilidade, Grace sempre foi muito próxima da família. Sua relação com os irmãos era especial, sendo ela a única filha, o que gerava um carinho e cuidado extra por parte dos dois. Michael, seu irmão mais velho, era uma espécie de protetor, enquanto Declan, o outro irmão, sempre incentivava nas suas conquistas. A família, embora morasse em uma região tranquila e segura, gostava de explorar o mundo ao redor, viajando para locais diferentes e criando memórias em cada parada. A vida de Grace foi marcada por esses momentos especiais com os familiares, cheios de risadas, aprendizados e carinho. Durante a adolescência, Grace cultivou amizades duradouras. Ela tinha o dom de fazer todos ao seu redor se sentirem especiais e bem-vindos, e seu sorriso era o reflexo de sua verdadeira essência. No entanto, apesar de sua popularidade e energia contagiante, ela também era uma jovem sensível, com desejo profundo de explorar o mundo e descobrir novos horizontes. Sua decisão de fazer uma viagem internacional após a graduação não foi surpresa para quem a conhecia bem. Ela estava determinada a viver a vida ao máximo, se afastando das responsabilidades imediatas da vida adulta para conhecer culturas novas, se aventurar e se conhecer mais profundamente. Grace era a definição de uma jovem cheia de vida e sonhos, sempre pronta para abraçar a vida com um sorriso e a expectativa de que o mundo à sua frente estava repleto de possibilidades. Ela representava a juventude e a liberdade, e, para muitos, seu desaparecimento seria uma lembrança dolorosa de que até os sonhos mais brilhantes podem ser interrompidos de maneiras inimagináveis. Além disso, Grace era uma jovem muito autodidata. Mesmo antes de entrar na universidade, ela já demonstrava uma grande capacidade de se adaptar e aprender sozinha. Essa característica foi evidente na sua jornada acadêmica. Ela começou seus estudos na Universidade de Lincoln, onde se formou em marketing e publicidade, mas o que realmente fascinava era a forma como a arte e a comunicação podiam ser usadas para contar histórias. Seu amor pela arte a levou a criar um blog onde compartilhava suas pinturas, e um dos seus desenhos chegou a ser exibido em uma galeria de arte em Londres. A habilidade de transformar suas emoções e pensamentos em arte a tornava ainda mais cativante aos olhos de quem a conhecia. Depois de terminar seus estudos na Universidade de Lincoln, ela decidiu que era o momento perfeito para explorar o mundo, algo que sempre foi um sonho para ela. Sua primeira parada foi no Peru, onde ela mergulhou na cultura local, visitou a antiga cidade de Machu Picchu e teve a oportunidade de explorar as trilhas e a natureza exuberante da região. Durante sua estadia, ela fez novas amizades com outros viajantes e compartilhou suas experiências nas redes sociais, mostrando a todos o quanto estava fascinada pela rica história e paisagens do país. Para Grace, viajar não era apenas sobre os lugares que ela visitava, mas também sobre as conexões humanas que ela fazia e o impacto das experiências culturais que ela absorvia. Após o Peru, ela seguiu para a Bolívia, onde continuou sua jornada de descoberta, explorando novas cidades e a natureza ao redor. Grace estava sempre animada para aprender mais sobre as tradições e costumes locais, especialmente o modo de vida dos povos indígenas. Ela gostava de conversar com as pessoas locais, aprender suas histórias e absorver a diversidade das culturas que encontrou em cada país.
As redes sociais eram um canal perfeito para ela compartilhar essas experiências com seus amigos e familiares, mantendo-os atualizados sobre suas aventuras. Após a sua estadia na América do Sul, Grace chegou à Oceania com grandes expectativas e planos para a continuação de sua viagem. Sua primeira parada foi na Nova Zelândia, um destino que ela sempre sonhou em visitar devido à sua beleza natural e à tranquilidade que o país oferecia. Grace estava especialmente animada para explorar as Ilhas do Norte, que eram conhecidas por suas paisagens dramáticas, praias intocadas e uma natureza exuberante, algo que a fascinava profundamente. Durante os primeiros dias, Grace se envolveu ativamente nas atividades turísticas de Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia. Ela aproveitou para conhecer a Sky Tower, um dos pontos turísticos mais famosos da cidade, e também explorou bairros culturais, como Vineyard Quarter, conhecido por suas lojas e restaurantes vibrantes. Em seus dias na Nova Zelândia, Grace manteve contato constante com sua família e amigos, compartilhando sua experiência por meio de fotos e mensagens. Ela estava vivendo sua aventura como sempre sonhou, imersa em um ambiente novo e deslumbrante. Para ela, cada momento parecia uma oportunidade de crescimento pessoal, de aprendizado sobre o mundo e sobre si mesma. Ela adorava não apenas as paisagens, mas também as conversas que tinha com as pessoas que conhecia pelo caminho, criando novas amizades e trocando histórias sobre os diferentes países que ela havia visitado. Grace também começou a usar aplicativos de relacionamento, algo que ela já havia experimentado na Inglaterra, para conhecer pessoas locais e tornar sua viagem ainda mais interessante. Embora suas intenções não fossem necessariamente encontrar um grande amor, ela gostava da ideia de se conectar com pessoas em um nível mais pessoal, especialmente em um país distante, onde as redes sociais e os encontros online poderiam ser uma maneira conveniente de se socializar. A interação com os locais e outros turistas fazia parte do processo de imersão na Nova Zelândia, e Grace se sentia entusiasmada ao conhecer novas perspectivas e formar laços temporários, mas significativos. Ela também se envolvia em atividades locais, como grupos de caminhada, eventos culturais e até esportes aquáticos, onde se misturava facilmente com os outros, mostrando uma personalidade acessível e calorosa. Essas experiências de conexão humana sempre foram um aspecto central de suas viagens, que para ela eram tanto sobre o mundo ao redor quanto sobre as pessoas que conhecia. No dia 1º de dezembro de 2018, Grace Milani se preparava para celebrar seu 22º aniversário. Ela estava animada com os planos para a noite, especialmente após ter conhecido um homem no aplicativo de namoro Tinder, com quem marcou um encontro. Ela havia passado a tarde explorando a cidade de Auckland e estava pronta para mais uma experiência durante sua viagem. Às 17h30, Grace deixou o albergue onde estava hospedada, com vestido preto e tênis brancos, e foi em direção a Sky City, um local popular de entretenimento na cidade. Sua família, como de costume, recebeu atualizações regulares dela, e Grace compartilhou uma foto do local com a árvore de Natal antes de sair para o encontro. Naquela noite, Grace se divertiu, visitando alguns bares, conversando, rindo e fazendo novas conexões. Ela estava se sentindo bem e se comunicava com uma amiga, contando que estava gostando do encontro e que tinha clicado muito bem com a pessoa. Ela continuou trocando mensagens com a amiga até por volta das 21h40, quando mencionou que estava indo para o apartamento do seu acompanhante, como era comum depois de uma noite de drinks e boa conversa. Porém, o que parecia ser mais uma noite descontraída de diversão logo se tornou um mistério. Após esse ponto de contato, Grace não foi mais ouvida. As mensagens cessaram e, ao amanhecer no dia 2 de dezembro, seus familiares começaram a se preocupar. Normalmente, Grace mantinha contato frequente, principalmente em datas importantes como seu aniversário, e não havia dado nenhum sinal de vida. Sua ausência foi percebida não só pelas mensagens não respondidas, mas também pela falta de chamadas ou atualizações nas redes sociais, algo completamente atípico para ela. À medida que o tempo passava, a preocupação de seus pais, David e Gillian, se transformava em um pânico crescente. Grace nunca ficará tanto tempo sem dar notícias, e a falta de comunicação, somada ao fato de ela estar em um país distante, sem qualquer explicação razoável para o seu silêncio, fez com que a família tomasse a difícil decisão de contatar a polícia de Auckland no dia 5 de dezembro, ou seja, 3 dias após sua última mensagem, para relatar o seu desaparecimento. As autoridades começaram imediatamente a analisar as imagens de câmeras de segurança na região. Foi então que descobriram imagens de Grace saindo do albergue e encontrando-se com o homem que ela havia conhecido naquele dia. A polícia rapidamente descobriu o nome do homem que ela se encontrou. Seu nome era Jesse Kempson. Como já era de esperar, a última pessoa que viu Grace Milani foi Jesse Kempson,
o homem com quem ela havia marcado o encontro através do Tinder. Ele foi identificado rapidamente através das imagens de câmeras de segurança nas proximidades de Sky City. No vídeo, é possível vê-los juntos, caminhando em direção ao local onde Grace entraria em seu último contato conhecido. A polícia, agora com o nome de Jesse, imediatamente o localizou e o convidou para prestar depoimento. Jesse, que estava morando em Oakland na época, parecia inicialmente cooperativo. Ele relatou aos investigadores que o encontro havia sido agradável e descontraído. Segundo suas palavras, ele e Grace passaram por alguns bares, onde conversaram e se divertiram. Quando o assunto do encontro foi abordado por Jesse, ele descreveu a noite como uma simples saída entre duas pessoas, sem qualquer tensão ou comportamento suspeito. Ele afirmou que, após algumas horas de conversa, Grace teria decidido acompanhá-lo até seu apartamento. O depoimento de Jesse parecia inocente, mas ele não sabia que a polícia já tinha informações mais detalhadas sobre seus movimentos naquela noite. A primeira pista importante veio das câmeras de segurança que capturaram o momento em que Jesse e Grace deixaram o bar em que estavam por volta das 21h40. As imagens mostravam a dupla caminhando de mãos dadas, aparentemente descontraída, em direção ao prédio onde Jesse estava hospedado. O que parecia ser um simples retorno ao seu apartamento logo tomou uma direção preocupante. Câmeras de segurança instaladas no hall de entrada do prédio onde Jesse morava mostraram os dois entrando juntos, mas nada indicava que algo de errado havia acontecido naquele momento. No entanto, o que realmente chamou a atenção dos investigadores foi o que aconteceu no dia seguinte. Por volta das 8 horas da manhã, Jesse foi capturado em outra câmera de segurança deixando o prédio com uma grande mala sem Grace. O comportamento de Jesse, agora observado pela polícia, passou a ser questionado. No depoimento subsequente, ele tentou manter a versão de que Grace havia saído de seu apartamento pela manhã e que ele não sabia de seu paradeiro. No entanto, ao ser questionado sobre o que estava fazendo com a mala, ele alegou que havia comprado o item para mudar de residência, mas isso não convenceu os investigadores. As imagens do shopping center local, onde Jesse comprou a mala e alguns itens de limpeza, como produtos de limpeza e luvas, estavam claramente documentadas pelas câmeras de segurança. O comportamento de Jesse, que parecia agir de forma tranquila e meticulosa ao longo daquela manhã, parecia estar bem distante de qualquer arrependimento ou preocupação com o que poderia ter acontecido na noite anterior. No decorrer do dia, os policiais começaram a suspeitar que Jesse não estava dizendo toda a verdade. Após coletarem as imagens das câmeras de segurança, as conversas com os moradores do prédio e até mesmo detalhes sobre sua movimentação no Google Maps, ficou claro que o depoimento de Jesse não fazia sentido. Enquanto a polícia analisava as imagens de câmeras e registros de sua compra de malas, eles começaram a perceber que ele estava tentando cobrir algo ainda mais sinistro. A pressão sobre Jesse aumentou. No dia 6 de dezembro, Jesse foi novamente chamado para um novo depoimento. Ele já sabia que a polícia estava em cima de seus rastros. Durante a entrevista, seu comportamento começou a mudar. Ele se mostrava mais nervoso e, quando questionado sobre Grace, começou a se contradizer. A polícia já tinha acesso a mensagens que Grace havia enviado a uma amiga durante o encontro, que indicavam que ela estava se sentindo confortável e animada com a conexão entre eles, algo que não fazia sentido com a versão de Jesse. Foi nesse momento que a investigação começou a se aprofundar em seu passado. Ao realizar uma busca no histórico de Jesse, os policiais descobriram várias evidências que indicavam que ele não era um homem tão normal como parecia. Ele tinha um histórico de mentiras sobre sua ocupação e frequentemente se passava por outras pessoas, criando uma imagem fictícia de sucesso. Durante os primeiros depoimentos, ele havia se apresentado como alguém bem-sucedido, alegando ser gerente de uma empresa, uma profissão que parecia condizer com a imagem de alguém bem situado e respeitável. Porém, ao investigar mais a fundo, os policiais descobriram que essa era apenas mais uma de suas mentiras. Jesse não era um gerente de empresa, mas um homem desempregado, vivendo de benefícios sociais, uma situação que ele tentou ocultar de todos ao seu redor, inclusive das pessoas com quem se relacionava. Esse padrão de falsificar sua ocupação não era algo novo. Jesse frequentemente se passava por diferentes pessoas e usava identidades falsas para impressionar os outros e criar uma imagem de sucesso. Além de inventar uma carreira fictícia, ele também tentava se fazer passar por alguém com uma vida cheia de conquistas. Por exemplo, em um dos encontros com uma mulher que conheceu pelo Tinder, Jesse afirmou ter gangues e conexões com o crime organizado, uma história absurda que servia apenas para aumentar sua aura de mistério e poder. Ele também chegou a contar a outras mulheres que tinha sido diagnosticado com câncer terminal, uma mentira que visava obter compaixão e atenção.
Essa necessidade de se mostrar de maneira totalmente diferente da realidade, criando uma persona falsa e grandiosa, era uma característica recorrente de seu comportamento. A polícia também começou a investigar relatos de outras mulheres que tiveram encontros com Jesse por meio de aplicativos de namoro. Ao longo dos anos, várias dessas mulheres haviam compartilhado suas experiências de encontros que pareciam inicialmente promissores, mas que logo se transformavam em momentos desconfortáveis e até abusivos. Em algumas das interações, Jesse demonstrava um comportamento controlador, tentando manipular as mulheres emocionalmente e pressionando-as a fazer coisas com as quais não se sentiam à vontade. Uma das mulheres, em particular, descreveu como ele a pressionou a fazer coisas que não queria e como sua atitude mudou drasticamente após a recusa dela, ficando agressivo e nervoso. Outro relato mencionava como ele tentava dominar as conversas, fazendo com que as mulheres se sentissem desconfortáveis ou desvalorizadas. Quando os investigadores finalmente obtiveram um mandado de busca para o quarto de hotel de Jesse Campson, eles enfrentaram o desafio de encontrar evidências em um ambiente que havia sido meticulosamente limpo. À primeira vista, não havia sinais evidentes de luta ou violência. O quarto parecia normal, sem manchas de sangue visíveis ou outros indícios de um crime. No entanto, a polícia sabia que a limpeza meticulosa de Jesse poderia ter deixado rastros que a olho nu não seriam visíveis. Para desvendar essa camuflagem, os investigadores decidiram empregar técnicas forenses avançadas. Eles utilizaram luminol, uma substância química que, quando aplicada, reage com ferro presente no sangue, mesmo depois de limpo, tornando-se visível sob luz ultravioleta. Ao borrifar luminol pelo quarto, principalmente no tapete e nas paredes, os resultados foram reveladores. O tapete revelou várias pegadas ensanguentadas, sugerindo que alguém havia pisado em sangue e se movido pela área. Além disso, pequenas manchas de respingos de sangue foram encontradas em locais inesperados, como na geladeira do hotel. A análise deste sangue confirmou ser de origem feminina, embora não fosse possível fazer uma identificação de DNA devido à limpeza rigorosa. No entanto, a presença de sangue feminino no quarto de Jesse aumentou significativamente as suspeitas contra ele. A distribuição das manchas e pegadas não era consistente com um acidente ou um simples sangramento nasal, como Jesse alegou. Em vez disso, sugeria uma cena de violência, com sangue sendo distribuído de maneira que indicava uma tentativa de limpeza após um evento traumático. Este achado foi crucial para a investigação, marcando um ponto de virada onde as evidências físicas começaram a contradizer fortemente as declarações de Jesse. Ele foi então confrontado com estas provas, forçando-o a alterar sua narrativa inicial de que Grace havia simplesmente deixado o apartamento naquela noite. No dia 7 de dezembro, a pressão sobre Jesse Campson foi finalmente decisiva. A polícia, após dias de investigação intensa, coletou evidências suficientes para prender Jesse e acusá-lo de ser responsável pelo desaparecimento de Grace Milani. Sua prisão foi resultado de uma combinação de imagens de câmeras de segurança, testemunhos contraditórios, movimentações suspeitas e principalmente o sangue encontrado em seu quarto. O comportamento de Jesse, que parecia estar agindo de maneira excessivamente meticulosa e calculista, foi um dos principais pontos que levantaram as suspeitas dos investigadores. As câmeras de segurança mostraram-no deixando o prédio com uma mala e itens de limpeza logo após o encontro com Grace, e sua movimentação em locais afastados de Oakland, onde ele comprou a mala e produtos de limpeza, indicavam que ele estava tentando ocultar algo. Além disso, a polícia descobriu que ele havia pesquisado, através de dados de seu celular, como ocultar corpos e lugares para enterrar, o que reforçou a teoria de que ele estava preparando um cenário para encobrir o que realmente havia acontecido naquela noite. Esses fatores, somados às contradições em seus depoimentos, convenceram as autoridades de que ele estava diretamente envolvido no desaparecimento de Grace. Embora o corpo ainda não tivesse sido encontrado, as evidências indicavam que algo grave havia ocorrido, o que levou à sua prisão formal. Após a prisão de Jesse Campson em 7 de dezembro, a polícia intensificou os esforços para descobrir o que havia realmente acontecido com Grace Milani naquela noite. Embora ele já estivesse sob custódia, o caso ainda estava longe de ser resolvido. A principal questão era o paradeiro do corpo de Grace, que até aquele momento permanecia desconhecido. Sem o corpo, as acusações contra Jesse não passavam de suspeitas, e as autoridades sabiam que precisavam de mais evidências concretas para garantir uma acusação formal de homicídio. Com a pressão aumentando, os investigadores buscaram cada pista disponível, revisando novamente todas as imagens de câmeras de segurança, depoimentos e registros de movimentação. O comportamento meticuloso de Jesse após o encontro com Grace, como a compra da mala e itens de limpeza,
foi uma chave importante para entender o que poderia ter acontecido. No entanto, a polícia precisava de mais provas físicas para fechar o caso. A reconstrução do trajeto de Jesse após o desaparecimento de Grace foi uma das linhas de investigação mais cruciais. Usando os dados de GPS do carro alugado por Jesse, os investigadores conseguiram mapear os locais que ele havia visitado na manhã de 2 de dezembro, após o desaparecimento de Grace. Eles notaram que ele foi até uma área isolada fora de Oakland, na região de Waitakere Ranges, uma área de mata fechada e difícil acesso, o que aumentava suspeitas sobre seu envolvimento no desaparecimento de Grace. No dia 9 de dezembro, depois de receberem autorização para a busca, os policiais foram até a área indicada pelos registros de GPS e começaram a procurar, com a ajuda de cães de busca. Durante a tarde, as equipes de investigação localizaram um corpo escondido em uma área de difícil acesso, envolto em um saco. A partir das evidências e exames preliminares, os investigadores começaram a formar a conclusão de que aquele corpo era, de fato, o de Grace Milani. A confirmação definitiva veio depois de exames forenses, que indicaram que Grace havia sido estrangulada. A descoberta do corpo não apenas forneceu respostas trágicas para a família de Grace, mas também revelou mais detalhes sobre as ações de Jesse naquela noite. Ele foi questionado novamente e, desta vez, sua versão mudou. Ele alegou que o que aconteceu com Grace foi um acidente, tentando justificar sua ação como parte de um jogo sexual, onde ele teria estrangulado Grace de maneira consensual, mas sem perceber os limites do que estava acontecendo. No entanto, os exames forenses contradizeram sua história. Os sinais encontrados no corpo de Grace indicavam que ela não apenas foi estrangulada, mas também que houve uma pressão prolongada e com força suficiente para causar a morte. A partir da análise de todas as evidências, incluindo as mensagens de texto trocadas entre Grace e suas amigas antes e durante o encontro, os investigadores foram capazes de concluir que Grace nunca consentia em tal situação. Sua atitude durante a conversa e o comportamento descrito nas mensagens indicavam que ela estava se sentindo confortável e animada, não havendo nenhum sinal de que ela estivesse em risco iminente durante a noite. As provas estavam apontando para um crime deliberado e premeditado, e Jesse, agora preso, enfrentaria acusações de homicídio. A investigação se aprofundava cada vez mais, mas com o corpo de Grace encontrado e a acusação se tornando cada vez mais clara, o caso estava se aproximando de sua resolução. No entanto, ainda restavam perguntas sobre os reais motivos de Jesse e como ele havia se tornado um manipulador tão perigoso. A busca por respostas continuava, à medida que os detalhes do passado de Jesse e sua relação com outras mulheres foram expostos, ampliando a compreensão sobre sua natureza e seu comportamento em relação a mulheres. Depois de dias de angústia, incerteza e dor, finalmente recebendo a confirmação de que o corpo encontrado era o de Grace, os pais de Grace, David e Gillian, puderam iniciar o processo de devolução do corpo para realizar o velório e o enterro. A dor de saber que Grace não retornaria mais, e que sua vida foi interrompida de forma tão trágica, era algo que nenhum pai ou mãe jamais poderia imaginar. A autópsia revelou os detalhes cruéis do crime, mas também trouxe alguma forma de closure para a família, que agora poderia dar o último adeus à filha. Em momentos como esse, o impacto de se despedir de uma pessoa querida é sempre muito profundo, e isso só foi agravado pela natureza brutal de sua morte. O funeral, realizado na cidade natal de Grace, foi um momento de dor imensa para todos que a conheciam. O julgamento de Jesse Kempson começou em 2019, e a acusação que ele enfrentava era clara: o homicídio de Grace Milani. O caso se tornou um símbolo da vulnerabilidade das mulheres em encontros online, especialmente em aplicativos de namoro, e do comportamento manipulador e controlado de Jesse. A busca por justiça para Grace estava agora nas mãos do tribunal, onde a verdade sobre o que realmente aconteceu na noite fatídica do 1º de dezembro de 2018 seria revelada de forma dolorosa e detalhada. Durante o julgamento, a defesa de Jesse alegou que a morte de Grace havia sido um acidente durante um jogo sexual que deu errado. Ele afirmou que o estrangulamento de Grace foi algo que ocorreu sem querer, enquanto eles estavam tendo uma relação consensual. Segundo Jesse, ele e Grace estavam participando de um jogo sexual em que ela teria pedido para ser estrangulada, algo que ele alegou ser comum em práticas sexuais envolvendo submissão. A defesa tentou construir a narrativa de que o estrangulamento foi um erro, sem intenção de matar, e que Grace havia consentido em participar dessa dinâmica. No entanto, as provas forenses e o depoimento das autoridades contradisseram completamente essa versão. Os exames mostraram que Grace não apenas foi estrangulada, mas que a pressão foi sustentada por um tempo significativo, o que provou que a morte não foi acidental, mas sim um ato de violência deliberada.
A força usada por Jesse para estrangular Grace foi muito maior do que o necessário para qualquer tipo de jogo sexual consensual. Além disso, as mensagens trocadas por Grace, que indicavam seu conforto e empolgação com o encontro, não mostraram sinais de que ela estava em qualquer momento em perigo iminente. A acusação, portanto, argumentou que a versão de Jesse era não só inconsistente, mas também preocupante. Ele havia tentado manipular a situação para salvar sua própria pele, mentindo sobre a natureza do encontro e distorcendo a verdade para esconder seu comportamento criminoso. A testemunha mais importante no caso foi, sem dúvida, Grace através das mensagens de texto que ela enviou para amigas e familiares, o que ajudou a construir a linha do tempo e a natureza do encontro. No entanto, o tribunal precisou entender os detalhes do crime que Grace havia sofrido. O dia fatídico começou como um encontro aparentemente inofensivo, quando Grace decidiu conhecer Jesse Kempson. Como de costume, ela compartilhou com uma amiga por mensagem as atualizações sobre o encontro, mostrando entusiasmo e satisfação com a conexão que estava criando. No entanto, o que deveria ter sido uma noite divertida rapidamente se transformou em uma tragédia. O crime ocorreu no apartamento de Jesse, onde os dois foram após uma noite de bar e conversa. As câmeras de segurança e o depoimento de Jesse indicaram que Grace e ele entraram juntos no apartamento, mas nada indicava o que aconteceria em seguida. Segundo a versão de Jesse, depois de algum tempo, Grace teria se envolvido em um jogo sexual de estrangulamento. A versão dele dizia que, após Grace pedir para ser estrangulada, ele teria perdido o controle. No entanto, a polícia e os investigadores provaram que o que aconteceu foi muito mais grave e que a dinâmica do encontro era tensa e sem consentimento, contrariando a narrativa de que Grace havia aceitado tal prática. O corpo de Grace foi encontrado sem vida, com sinais claros de que ela havia sido assassinada. Depois de cometer o crime, Jesse tentou ocultar o corpo de Grace. Ele a colocou dentro de um saco e levou até uma área isolada em Waitakere Ranges, uma região de mata fechada, onde o corpo foi descartado. Após o crime, Jesse tentou manipular a situação de todas as formas possíveis. Ele comprou uma mala, itens de limpeza e luvas para tentar cobrir suas ações. Câmeras de segurança capturaram seu comportamento nervoso e deliberado ao sair para comprar os itens necessários para se livrar das provas. Ele, então, descartou o corpo de Grace em uma área remota, esperando que ninguém o encontrasse. O tribunal analisou todos os movimentos de Jesse, incluindo sua tentativa de esconder o corpo e destruir qualquer evidência. Sua atitude pós-crime foi uma tentativa clara de encobrir a verdade, manipulando as circunstâncias para garantir que não fosse encontrado. Ele, inclusive, fez buscas em seu celular sobre como ocultar corpos e melhores lugares para enterrar, o que aumentou ainda mais as evidências contra ele. Essas ações não apenas mostraram sua culpabilidade, mas também o comportamento de um manipulador calculista, capaz de mentir e esconder o que havia feito. O julgamento de Jesse Kempson teve um grande impacto não só pela violência extrema que Grace sofreu. Em novembro de 2019, após semanas de julgamento, o veredicto foi finalmente emitido. Jesse Kempson foi considerado culpado pelo homicídio de Grace Milani. O júri concluiu que a morte de Grace foi premeditada e cruel, e não um acidente, como o réu havia tentado alegar. A sentença foi de prisão perpétua para Jesse, sem a possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 17 anos, uma condenação severa que refletiu a natureza brutal e desumana do crime que ele cometeu. O caso de Grace Milani não apenas trouxe uma condenação para o homem responsável por sua morte, mas também gerou um debate público sobre segurança em encontros online, levantando questões sobre como mulheres podem ser mais protegidas e como os riscos associados a esse tipo de relacionamento podem ser mitigados. O legado de Grace, embora marcado pela tragédia, também serviu para abrir discussões vitais sobre abuso, manipulação e violência nas relações interpessoais modernas. O julgamento, finalmente, trouxe algum tipo de justiça para Grace Milani, mas o impacto emocional dessa tragédia e da dor que sua família enfrentou continuaria a reverberar por muitos anos.